Sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Associação Paulista de Medicina São Bernardo do Campo, Diadema. Hoje, honrosamente, recebendo a doutora Rosana Torrano, que é advogada militante com escritório em São Bernardo do Campo desde 2008, é presidente da Comissão de Direito Médico e de Saúde junto à OAB São Bernardo do Campo, 39ª subsecção, no triênio de 2022 a 2025 e reconduzida ao cargo para o triênio 2025-2027. E o tema de hoje, que é muito importante para os colegas médicos, é do que trata a ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 7265, e por que ela é importante para os médicos. Doutora Rosana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast da Associação Paulista de Medicina São Bernardo do Campo, Diadema, e gostaríamos então de fazer as perguntas iniciais para você. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu agradeço em meu nome, em nome da nossa subseção, em nome do Dr. Bertanha, em nome da nossa comissão, agradeço o convite. E é um tema muito importante hoje, né, para que os médicos tomem ciência aí da importância que passou a ter o laudo médico, o relatório médico, quando ele fizer a solicitação de um medicamento que esteja fora do rol da ANS. Então, eu acho que é um assunto que tem que ser tratado aí para a comunidade médica, tomar ciência de que hoje são requisitos do STF e não mais o advogado que é chato. Esse advogado fica pedindo para eu mudar o laudo. Não, não é. São requisitos do STF, é isso que a gente vai trazer aqui e nós agradecemos o convite. É muito importante isso, doutora Rosana, porque tudo se resume a um relatório bem feito e sob a jurisdição e sob a orientação do Supremo Tribunal Federal. O que muda? O que mudou, doutora Rosana, exatamente? Então, para a gente entrar aqui, só fazer um breve histórico do que se trata isso. Nós temos lá a Lei 9656 de 98, que regula aí a questão dos planos de saúde. Essa lei, quando se tratava de medicamentos ou tratamentos fora do rol da ANS, se tinha uma dúvida se era um rol taxativo ou se era exemplificativo. E em 2022, foi promulgada a Lei 14.454 de 2022, que definiu que o rol da ANS ele era exemplificativo e não taxativo. Daí o que aconteceu? Uma sociedade aí da parte dos planos de saúde, a Unidas, ela entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 7265, questionando que não dava para ser um rol exemplificativo do jeito que estava, que havia uma inconstitucionalidade aí. E aí, em setembro, o STF definiu, né, através dessa ADI, que o rol ele continua sendo exemplificativo, porém, ele tem 5 requisitos que têm que ser preenchidos. Então, acho que é importante fazer essa entrada para saber do que a gente está falando, que não é uma coisa que apareceu agora, é uma coisa antiga já, mas que teve toda essa repercussão de 2022 para cá. Perfeito. Então, você poderia dizer para a gente quais são esses 5 itens Sim. Que norteiam o bom relatório, o relatório ideal? Sim. Então, o que definiu a ADI 7265? Primeiro requisito, o relatório tem que ser feito por um médico ou um odontólogo, que para a gente é meio óbvio, né? Relatório, se não for de médico, odontólogo, de quem vai ser, né? Óbvio que a gente não vai levar para o judiciário um relatório de fisioterapeuta, porque ele não é o médico assistente do paciente. Então, o primeiro requisito é esse. Segundo requisito é que este medicamento ou tratamento, ele não tenha sido negado pela ANS ou esteja ainda em trâmite de se decidir se ele vai ser acatado ou não. Então, não pode nem ter sido negado já e nem estar em vias de esperando. Perfeito. Terceiro requisito é o requisito que esse medicamento ou tratamento ele não tem um substituto terapêutico no rol da ANS. Então, é importante que, não pode ter um que substitua. Embora a gente vai fazer um parênteses aqui. Não pode ter um substituto terapêutico, não significa dizer que o medicamento que o médico prescreveu, que está fora do rol da ANS,
não possa aqui ser discutido. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Ok. O quarto item é que tenha comprovada evidência científica de alto grau para que esse medicamento ou tratamento possa ser acatado. E, por último, que ele seja regulado pela Anvisa e, como a gente já falou, Anvisa ou FDA, algum órgão que seja um órgão renomado aí com relação a registro de medicamentos e tratamentos. Perfeito. E quais dados, doutora, de identificação são obrigatórios? Então, o que isso tem que vai ser uma coisa que vai dar um pouco de trabalho até que os médicos, enfim, a comunidade médica esteja acostumada. Por quê? Tem que ver lá a descrição do paciente, qual é a patologia que ele está em tratamento, quais os exames que ele tem, eh, quais os medicamentos que ele já tentou dentro do rol da ANS, né, que foi o que eu falei que a gente ia fazer um parênteses, dentro do rol da ANS. Quais foram os tratamentos? Então, tem medicamento XYZ dentro do rol da ANS previsto para esse tipo de patologia. Aí, descrever no relatório médico que, embora já foi tentado o tratamento com o medicamento X, que a reação foi essa, ou que não teve reação nenhuma, mas que também não conteve ali a patologia, não teve, né, não deu efeito nenhum. Quais os exames que foram feitos que levaram a isso? Aí, por que desse medicamento? Então, tem que estar lá. O medicamento que está fora do rol da ANS, trazer para o relatório, que era uma coisa que o médico não tinha obrigatoriedade antes, estudos, né? Estudos aí dizendo qual é a comprovação científica. Então, estudos randomizados de terceiro grau, entre outros estudos. E isso tem que estar no relatório médico. Então, não é mais uma questão assim, eu coloco ou não coloco? Não, tem que estar lá. Quais foram os estudos que já foram feitos, por que né, que deram certos e estudos atuais, né, do tratamento. Então, são esses os requisitos que antes não precisava. Antes bastava que o médico fizesse um relatório, que esse relatório tivesse aí descrevendo a urgência do tratamento daquele medicamento, e isso era suficiente. Hoje, se não estiver dentro dessas especificidades todas, não vai mais passar, nem adianta levar, porque o medicamento vai ser negado mesmo. A princípio, o que o paciente faz? Ele tenta direto no plano de saúde com este relatório. Em sendo negado no plano de saúde, ele judicializa, né? Perfeito. Mas tem que ter esses requisitos, são fundamentais hoje, Certo. doutora. E está aqui a nossa preocupação, né, em levar para os colegas médicos essa orientação desse relatório contendo todas essas informações que são extremamente importantes para que ele seja bem sucedido no sentido de ganhar ação e de ganhar essa medicação, né? Exatamente. Doutora, como descrever esse quadro clínico de forma válida? Então, para descrever esse quadro clínico de forma válida, tem que estar lá. Paciente, fulana de tal, com idade tal, portadora de doença de Crohn, vamos fazer aquele caso que a gente estava Sim, por conversando aí, exemplo. por exemplo, uma doença de Crohn fistulizante lá. Então, tem que descrever qual o quadro dela, desde quando ela está em tratamento, quais foram os medicamentos que já foram tentados, o que esses medicamentos deram de resultados, se deram bons resultados ou maus resultados, por que não estão mais surtindo efeito, quais foram os exames que tem, que comprovam que, não, além, né, né, a gente está falando de uma coisa que ela é visível, né? De um A quadro doença tem um clínico. quadro clínico visível, mas além de ser visível, tem exames que comprovam aí o acometimento, em que grau que está. Então, é importante tudo isso, doutora. Se não tiver tudo isso devidamente descrito, não vai funcionar, entendeu? A chance do De relatório ser êxito é muito negado é menor, muito né? pequena, né? E, doutora, como eu devo registrar esse histórico terapêutico? Qual é a Tudo. sua orientação? Então, a orientação é que eu acho que se não tiverem aí como que tenham, que a PM até disponibilize para os médicos, né, um roteiro de como isso tem que ser daqui para frente. Eu Um acho que é importante. guideline, né? Exatamente, de acordo com as normativas do STF.
né? Então não é uma coisa que a PM inventou, não, né? É uma coisa que o STF diz que tem que ser dessa forma. Então é Perfeito. importante aí que a PM disponibilize para os médicos para que eles saibam daqui para frente como é que tem que ser esse relatório médico, doutora. Ok. Doutora, uma pergunta. No caso da embolização de varizes pélvicas, que está aprovado pela Anvisa, porém não consta no rol, vale a mesma coisa para os procedimentos e os medicamentos? Sim, doutora, vale a mesma coisa, porque ele entra como o rol, na verdade, quando a gente fala do rol da ANS, nós estamos falando de medicamentos e tratamentos. Então, essa embolização, ela entra em tratamentos. Então, dessa forma, ele entra, sim, segue a mesma normativa. Daí, né, vai ter que estar lá, tem comprovação científica de alto grau, tá registrado na Anvisa, ser prescrito por médico, não ter sido negado pela ANS ou estar em vias de estar em análise. Então, segue a mesma regra, doutora. Perfeito. Um relatório bem feito é bem possível de nós conseguirmos. Ok. O que eu devo provar sobre as opções do rol da ANS? Deve ser provado que as opções que tem disponível, que o paciente, que já foi tentado com o paciente, essas opções dos medicamentos ou tratamentos que tem disponível, e que nenhum deles surtiu o efeito desejado, ou às vezes nem surtir, às vezes tem reações adversas, muitas vezes não, a patologia continuou ou até piorou. Então é isso que tem que provar, que o que tem disponível hoje já foi tentado, mas que infelizmente não surtiu o efeito desejado, a patologia continua avançando, enfim, é isso que tem que ser provado. Ok. E como eu devo justificar essa indicação fora do rol? Deve justificar com aquela medicina baseada em evidência, trazer inclusive uma coisa que não era característico dos relatórios médicos, mas que hoje é obrigatório, é trazer estudos científicos, né? Estudo randomizado de terceiro grau, duplo cego, trazer ali comprovando que existem esses estudos que comprovam que o medicamento, que, embora fora do rol da ANS, ele tem surtido bons resultados para aquela patologia que está sendo tratada. Então, isso é fundamental hoje. Perfeito. Doutora, eu preciso falar de eficácia e segurança? Sim, você tem que comprovar que o medicamento que está sendo proposto, ou o tratamento que está sendo proposto, ele além de eficácia, ele tem segurança. Por isso de trazer os estudos randomizados aí de terceiro grau que já prova isso, que tem uma eficácia e tem uma segurança. Perfeito. E esse custo-efetividade, ele entra nesse relatório, doutora? Sim, entra nesse relatório, demonstrando o que seria esse custo-efetividade. Demonstrar, às vezes, no relatório que, se essa patologia continuar avançando, isso vai sair muito mais caro para o plano de saúde, um tratamento, do que fornecer o medicamento. Então, seria o custo-efetividade, que era uma coisa que também o médico também não tinha que se preocupar antes. Mas hoje em dia, se ele tiver essa informação, ou pelo menos fazer essa observação, que os tratamentos, né, se essa doença continuar evoluindo, que esse paciente vai ter internações né, recorrentes, que vai sair muito mais caro para o plano de saúde, essa questão de fornecer o medicamento ou ficar brigando porque ele está fora do rol da ANS. Entendi. Ou seja, a obrigatoriedade de você falar em efetividade é importantíssima, né? Importantíssimo. Porque aí o plano de saúde também sairia ganhando, né? Com Exato. menos custo para ele, né? Exatamente. E, doutora, o que eu devo anexar obrigatoriamente? O relatório muito bem feito, exames do paciente, então cópia de exames do paciente que comprovam que a patologia, né, tá evoluindo, ou que com aquele medicamento ela evoluiu, enfim, é muito importante. Esses exames do paciente são, na verdade, não é juntar, mas descrever. Então, fez exames, tem exame, né? Vou dizer um exame de sangue X, né, para aquela patologia de mês tal.
que demonstrava, né, determinados níveis. Agora temos outro do passado alguns meses que demonstra. Então, fazer essa comprovação através de anotações, né, que constam já no prontuário do médico. Uhum. Então, ele transcreve para o relatório, para comprovar com exames que, de fato, não está só se dizendo que não está fazendo efeito, está comprovando com resultados de exames que não está fazendo efeito os medicamentos propostos ali que estão disponíveis no rol da ANS. E que o Certo. paciente só tem agora a alternativa de tentar esse medicamento fora do rol da ANS, que é o que tem disponível, não tem mais nada disponível. Aham. Perfeito. E, doutora, como eu devo fundamentar a urgência liminar? Então, aí demonstrar, o caso que nós estávamos falando um pouco antes aí, né, demonstrar ali naquele caso que a paciente, ela estava usando o medicamento lá proposto no rol da ANS, que ela teve uma alergia àquele medicamento e que ela inclusive foi internada, e que se ela continuar usando, vai daí para, né, não tem outra saída, só vai evoluir essa, né, não vai ter uma evolução, e sim uma involução, ela só vai piorar, então a urgência é nisso. Ou, em alguns casos, que alguns medicamentos de coronários aí, demonstrar que se o paciente ficar sem aquilo, ele corre risco de vida mesmo. É risco de Então, vida. isso é importante. Sim. Ficar claro para a efetividade aí de uma liminar, demonstrar que tem um dano à saúde ou corre um risco de vida realmente de vir a óbito aí, se não tiver o tratamento adequado. Perfeito. Doutora, eu acho que gostaria de usar esse momento para perguntar. A senhora gostaria de deixar aqui mais algumas informações importantes que possam contribuir para que esse relatório seja bem feito dentro desses padrões que o Supremo Tribunal Federal informou, né, e notificou a todos. Existe mais alguma coisa que você queira informar? Notificar ao colega médico? Eu acho que não, doutora. Eu acho que se os colegas aí, os doutores, seguirem esses padrões, que a gente vai chamar de padrão ouro, né? Eu acho que o sucesso de ter um medicamento, um tratamento acatado, enfim, uma liminar deferida, eu acho que é muito maior. Tem alguns planos de saúde que nem tem muito problema, que quando tem um relatório muito bem fundamentado, manda para lá administrativamente e o plano até autoriza. Alguns não, e aí vai ter que judicializar mesmo, mas eu acho que se os médicos aí, a comunidade médica, ela conseguir se enquadrar dentro dessa sistemática do STF, a chance de êxito aí para o paciente ter o tratamento ou o medicamento vai ser bem grande. Isso é fundamental, né? É. Eu acho que a nossa intenção aqui é trazer ao colega médico essa informação que foi determinada a partir do mês de setembro, né? Que a senhora Isso. me informou, agora de 2025, Uhum. para que esses relatórios sejam bem feitos, conduzidos nesse padrão, né, o padrão ouro, o Gold Standard. Então, acho que a APM, a Associação Paulista de Medicina, está aqui contribuindo para que o médico e o paciente realmente tenha êxito no seu tratamento e que o médico consiga essa medicação tão importante. Doutora, uma pergunta importantíssima para os nossos colegas, doutora. Como o médico, como o colega deve orientar o paciente para judicializar, então? É importante, sim. Primeira coisa, a primeira orientação é no sentido de solicite o medicamento para o seu plano de saúde. Então, o paciente vai mandar todo esse relatório, tudo que o médico fez ali, para o plano de saúde. Para que haja judicialização, tem que ter uma negativa do plano de saúde. Perfeito. Então, o primeiro passo é mandar para o plano de saúde. Em tendo sido negado para o plano de saúde, aí a opção que o cliente vai ter, né, o paciente vai ter, é procurar um advogado para tentar judicializar aí para conseguir o medicamento através de uma liminar ou tratamento. Então, isso é fundamental. Primeiro, administrativamente, porque ele precisa da negativa para Ok. daí ele entrar com uma ação judicial. Então, é importante isso. Para o médico fica difícil, a gente até entende, né? Dizer, olha, vai judicializar, né? É Mas verdade. não tem outra opção. E uma coisa muito importante é que
a população hoje, ela também está muito, ela também, por conta de tanta propaganda, ela sabe os seus direitos. Então, ela sabe que se teve a negativa do plano de saúde, a única opção que ela tem é judicializar, né? E Perfeito. nos casos de plano de saúde. E quando a gente está falando de um SUS, porque aí as regras são, aí nem seria a DI 7265, é o tema 6 e tema 1234 do STF, que aí é uma outra conversa para um outro Um dia, outro porque podcast, né, mas doutora? aí não estou falando da DI 7265. Mas o tema 6, ele veio e a DI 7265, ela se baseou nesse tema 6. É que o tema 6 eu estou falando de SUS, Ah, tá. e o tema 6 e 1, 2, 3, 4 estou falando de SUS, e a DI 7265 a gente está falando de plano de saúde, tá? Isso, Mas isso. que são basicamente os mesmos requisitos para plano de Que é o saúde. nosso acesso à saúde, né? Ou Exatamente. via SUS ou via plano de Exato. Aí, no saúde. caso de SUS, o paciente tem que pedir administrativamente, né, para os órgãos ali do SUS, ter uma negativa também do medicamento ou tratamento para depois procurar a via judicial. Perfeito. Agradecemos, então, a presença honrosa da doutora Rosana Torrano aqui no nosso podcast da Associação Paulista de Medicina Regional São Bernardo do Campo, Diadema. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, em meu nome, em nome da nossa OAB aqui de São Bernardo do Campo, Dr. Luiz Bertanha, e parabenizo, né, a Associação Paulista de Medicina aqui de São Bernardo do Campo por essa iniciativa, né, de estar trazendo aí para a comunidade médica uma questão atualíssima e que vai ter que ser seguida daqui para frente, né? E agradeço ainda, né, que vocês estão disponibilizando aqui no link, né, um link com o roteiro do que deve ser seguido, né, num relatório médico para pedir solicitar aí um medicamento fora do rol da ANS ou um tratamento. Então, só gratidão. Obrigada, doutora. Você tem dúvidas sobre esse tema? Deixa aqui nos comentários. E não se esqueça, se inscreva aqui no canal da PM São Bernardo do Campo Diadema, clique nas notificações para receber os vídeos tão logo eles sejam publicados. Não se esqueça de curtir e compartilhar com seus colegas e amigos. E associe-se à APM, Associação Paulista de Medicina São Bernardo do Campo. Queremos, então, agradecer novamente a presença da doutora Rosana aqui, honrando o nosso podcast da Associação Paulista de Medicina São Bernardo do Campo, e convidamos vocês para os próximos episódios. Até lá!